Bom, a gente vai... eles são tão importantes assim para a atualidade no país, que a gente vai começar puxando notícias que saíram na imprensa essa semana para dar um relevo para as histórias deles. A Dani escreveu um livro sobre a tragédia do Ninho do Urubu, a morte dos meninos que eram das categorias de base do Flamengo. E essa semana saiu uma decisão da Justiça inocentando todos, são sete, eram 7 acusados? 8 acusados. Todos foram inocentados. Eu vou passar a palavra aqui para a Dani comentar isso, né? Bom, gente, boa tarde. Uma alegria imensa estar aqui hoje para a gente falar um pouco do Brasil, para a gente apresentar o Brasil para nós mesmos. Estou muito feliz de estar aqui com o Jorge, Bruno. E antes de responder essa pergunta, eu preciso falar para vocês como é que essa história nasceu para mim. Eu não entendo nada de futebol e acho que mesmo depois de ter feito o livro, eu continuo não entendendo de futebol. Esse livro nasceu para mim quando uma das mães de uma das vítimas me mandou uma mensagem ao assistir uma entrevista minha na TV, dizendo que ela vinha estudando muito sobre luto, já tinha ouvido falar do meu trabalho, e a gente começou a conversar. Naquele momento foi uma conversa de mãe para mãe, só isso, 2 mães falando de filhos. Meu filho tem a mesma idade do filho dela. E até que um dia ela me disse, começou a me mandar fotos do filho dela, do Bernardo, que era um goleiro de 14 anos. E ela me disse que o avô dele disse para ele que para ser um bom goleiro ele precisava ter intimidade com a bola. E ela então me manda uma foto dele dormindo com a bola. E essa foto me atravessa e eu resolvo contar essa história. Até porque eu fiquei muito envergonhada quando ela me mandou a primeira mensagem, envergonhada por não saber o nome de nenhum dos meninos, de uma história, de uma tragédia tão recente na nossa história. Então eu falei, eu vou contar essa história. E todo mundo muito chocado com a notícia da absolvição dos réus, e é difícil dizer isso, mas eu preciso dizer que não me surpreendeu. Porque eu já vinha acompanhando os bastidores dessa história há alguns anos, e isso começa lá atrás, desde da investigação, do inquérito, né, feito pela Polícia Civil. Quando a Polícia Civil faz um trabalho importante, consegue apontar a causa do incêndio, consegue provar que todo aquele material daquele container, ele não tinha propriedade anti-chamas. Então, assim, o que me chocou, além de toda a aberração dessa sentença, foi ter falado que a perícia foi inconclusiva, porque não é verdade. Os peritos estavam muito indignados com isso, porque a perícia foi feita, foi apresentada, mas desde o momento em que esse caso chega ao Ministério Público, houve uma dificuldade de conseguir um promotor que assumisse esse caso, né? Então, o primeiro promotor alegou motivos, questões de foro íntimo, e não deu sequência. O inquérito já estava pronto há 2 anos, quando um outro promotor assumiu. Então, assim, eu falei isso nas redes sociais e vou falar isso aqui. Essa sentença, ela é um retrato do Brasil. É muito chocante quando a gente percebe, quando essa denúncia é acolhida pela Justiça, né, o primeiro momento em que há esse acolhimento, em que o juiz faz uma afirmação, falando sobre uma política nefasta de um clube, como se aquele clube tivesse sido autorizado a matar, tivesse autorização para matar. E aí, de repente, as provas desaparecem, não tem mais nenhuma prova e todo mundo é absolvido. É claro que cabe recurso, e isso vai acontecer, né? E eu acredito que isso vai ser revertido. Mas lá no começo, na origem da questão, né, quando a Polícia Civil indicia os réus por homicídio doloso, quando chega para o Ministério Público, já há uma desqualificação de crime. E aí é incêndio seguido de morte. E as penas são completamente diferentes de homicídio doloso, que chega a 30 anos de prisão, incêndio seguido de morte, que é um máximo de 4 anos de prisão.
Então, por isso que a gente conta histórias, né? Porque se uma história não é contada, é como se ela não tivesse existido. O Bruno, o trabalho dele é em cima da violência urbana, do crime organizado e, mais ultimamente, da religião também, no contexto do crime. O Bruno começou a estudar, se não me engano, no fim da década de 90, e ele pegou uma transformação que foi a criação do PCC e como isso modificou, inclusive ele tem um livro sobre isso, e como isso modificou a criminalidade no Estado. Essa semana também saíram várias notícias, aliás, na imprensa, que também dão um relevo para o trabalho dele. Eu queria fazer uma pergunta. O PCC ele ficou tão organizado que ele tem até auditores agora. Então, eles estão no paradoxo de criar provas contra eles mesmos. A organização acaba criando provas. É isso mesmo, Bruno? É assim que ficou? E conta um pouquinho dessa história dele. Obrigado, Jorge. Prazer, Dani, estar com você de novo. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui na Tarrafa. Zé Luiz, obrigado aí pelo convite. Sempre um prazer estar aqui em Santos, batendo papo com vocês. Sim, na verdade, o PCC, ele produz prova contra ele mesmo, isso desde das origens, né? Porque eles registram os filiados. Inclusive, para você entrar no partido, você tem que ter o aval de 3 padrinhos. E eles registram isso. Os contadores, quando eram presos e eram apreendidos a contabilidade dos contadores, você muitas vezes tinha a lista de todos os filiados do PCC. Então, por isso se sabia que o PCC tem 11 mil membros em São Paulo, 30 mil membros no Brasil, agora são 40 mil membros. Você sabia que eles faturavam 200 milhões de reais por ano até 2016 e hoje faturam mais de $1 bilhão só a facção, porque você não sabe quanto fatura cada um dos membros, mas a facção como instituição, como pessoa jurídica, fatura mais de $1 bilhão por ano. E esses auditores, eles sempre tiveram esse papel de você controlar, principalmente as biqueiras do varejo, do PCC, porque o PCC tem os negócios que financiam a sua estrutura burocrática a partir dessas biqueiras que ficam nas quebradas. Tem biqueiras do PCC e tem biqueiras de parceiros, que não necessariamente são filiados, mas que pagam pagam um valor mensal para o PCC. São franquias? São espécies de franquias que compram drogas, né, que eles trazem e que eles fornecem. Então, para a gente pensar isso, talvez seja a essência um pouco da coisa que eu venho acompanhando e de alguma maneira eu venho testemunhando. A gente tem mais ou menos 50 anos do mercado de drogas na América Latina e no Brasil. O cartel de Cali e Medellín começaram a exportar drogas para o mundo, a cocaína, que fica na Cordilheira dos Andes, então é um produto tipicamente do nosso continente, 75. Rio de Janeiro e São Paulo viraram um mercado consumidor dessa droga, porque a droga passava pelo Rio de Janeiro e por São Paulo. E as drogas eram principalmente vendidas no varejo. Era uma fase, anos 80 e 90, de muita confusão e muito conflito e muita disputa territorial. Em São Paulo, em Santos, no Rio de Janeiro, os homicídios eram muito elevados. A partir de determinado momento, 20 anos de história, eles vão percebendo que para você ganhar dinheiro é importante você ter previsibilidade. E vai surgindo uma facção, como é o caso do PCC, que se propõe a criar essa ordem no crime a partir de uma série de regras que favorece todo o mercado, porque todo mundo vai ter previsibilidade de planejamento. É um negócio que envolve bilhões de dólares. Envolve hoje o quilo da droga na Austrália, por exemplo, é 80 mil dólares. Sai dos Andes a $1.000. Então você tem uma multiplicação e um potencial de lucro muito grande. Depois de 50 anos, você teve um processo civilizatório nesse mercado, porque está todo mundo interessado na mesma coisa, que é ganhar dinheiro. E essas regras foram sendo estabelecidas, foram tornando o mercado mais profissional, foram levando as facções brasileiras para os diversos continentes do mundo, foi criando um networking de compra e venda de drogas a partir do momento que o PCC chegou no mercado atacadista de droga, na Colômbia, na Bolívia, no Paraguai, passou a criar suas redes nos outros países do continente e aí ganhou essa dimensão
que a gente vê hoje. Então, eles são organizados, eles produzem prova contra eles mesmos, mas mesmo assim, eles ganharam essa dimensão empresarial vinculada justamente a essa capacidade de racionalizar num mercado bilionário, que é bilionário por ser ilegal. Então, são essas ironias, né? Eu esqueci de falar que a gente vai ter uma conversa aqui com eles, que vai durar mais ou menos 1 hora, e depois vocês vão poder fazer perguntas para os nossos autores. E depois dessa 1h30 aqui da nossa conversa, vocês também vão poder se aproximar mais deles lá fora, eles vão assinar, vão autografar os livros e tal. Dani, quem me prestou esse livro aqui, O Longe do Ninho, foi uma amiga minha, que trabalha comigo, que tinha um podcast, ela e mais 3 colegas, elas entrevistaram você. E eu queria falar sobre a sua relação com as fontes a partir disso. Porque elas me falaram que quando terminou a gravação do podcast, tinha um casal esperando você. E, se eu não me engano, esse casal, eles eram pais de uma das vítimas do incêndio da Boate Kiss, que você também escreveu um livro, mais uma tragédia que você cobriu com o livro. Eu queria que você falasse dessa sua relação com as fontes, que são assuntos bem espinhosos que você trata com eles. Como é que você consegue manter essa relação, essa confiança? Essa é uma pergunta ótima, porque diferente do jornalismo diário, que, claro, você precisa construir algum tipo de relação de confiança, mas isso é construído muito através da credibilidade do seu nome. Quando você está conversando com vítimas de trauma, o seu nome não significa nada. Todos os lugares onde eu cheguei, e aí, depois que eu escrevi o Cova 312, que é um livro que fala sobre ditadura, e que eu fui para o Rio Grande do Sul, embora o Holocausto Brasileiro já fosse um livro muito conhecido, Cova, ninguém me conhecia lá, nenhum pai me conhecia, eu era uma estrangeira no Rio Grande do Sul. E o que uma jornalista estrangeira está fazendo aqui no meu estado para contar a nossa história? Então, havia uma enorme desconfiança. E uma das coisas que eu aprendi, eu tenho 30 anos de carreira e sempre trabalhei denunciando violações de direitos de populações vulnerabilizadas, é que a vítima de trauma, ela não pode ser reduzida ao momento do trauma. E geralmente é o que acontece numa cobertura, né, que você tem a pressa e tal, e aí como é que foi aquela noite e tal? Ela é muito mais do que aquele momento, né? Ela já existia antes daquele momento, ela continua existindo, sobrevivendo. Então, eu acho que você tem que ter um olhar empático, mas com muito respeito, e mostrar o interesse real pela história dela. E eu me lembro que quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, me senti foca de novo, que é como se fosse uma jornalista que estivesse começando, né? Exatamente porque o meu nome não queria dizer nada para aquelas pessoas, elas tinham perdido a melhor parte delas naquela boate. Então, Daniela Arbex, nem sei quem é essa mulher, o que ela está fazendo aqui. E quando eu cheguei na primeira casa, da primeira mãe que me atendeu, que foi a mãe que me fez entender que talvez houvessem coisas nessa história que não tinham sido contadas, porque eu não fiz essa cobertura, e quando me propuseram falar sobre esse tema, eu pensei, mas poxa, todo mundo já contou essa história, o que eu posso ajudar nessa história, como é que eu posso contribuir, até que eu cheguei nessa mãe, cuja filha foi comemorar o aniversário dela de 22 anos na boate com 4 amigas, e nenhuma delas voltou para casa. E quando eu entrei na casa dessa mulher, dessa mãe, a primeira coisa que eu perguntei você nasceu aonde? E ela levou um susto e disse assim, ué, mas você não está aqui para falar da minha filha? Eu falei, não, eu estou aqui para te conhecer. E aí a gente foi assim, eu fiz 3 entrevistas com ela para entender quem era essa mulher, como é que ela conheceu o pai da filha dela e como é que essa filha veio ao mundo, enfim, todas essas questões, até que a gente numa 4ª entrevista começou a falar sobre a questão da boate. Então eu acho que esse é o caminho, né?
O jornalismo, ele é ponte para o coração do outro, mas tem um tempo, né? A gente lida com uma coisa que é muito perecível, que é a notícia. Mas o que é mais relevante no jornalismo é permanência. E é contraditório isso, né? Que é a memória. Então, assim, eu precisava cuidar disso, trilhar esse caminho com calma. E foi tão impressionante na construção dessa relação, que começou com muita desconfiança, que quando o livro da Boate Kiss ficou pronto, antes dele chegar nas livrarias, eu mandei o livro para todas as famílias que me deram entrevista. E uma das mães disse assim, me respondeu assim: receber teu livro foi como receber a minha filha de volta. Então, é sobre isso, né? Eu acho que é essa relação. E tem uma coisa, depois de eu fiquei 2 anos no Rio Grande do Sul. E depois de 2 anos convivendo com essas pessoas, é impossível você virar para elas e dizer assim: olha, muito obrigada pelas informações, pela confiança, eu estou indo embora. Você não vai. Você fica, e essas pessoas ficam também na sua vida, assim. E isso aconteceu em todas as histórias que eu contei até aqui. Essas pessoas, elas me atravessaram e elas ficaram. E está tudo bem, porque eu acho que eu ganhei muito, não só a confiança e poder acessar o que essas pessoas têm de mais precioso, que é a memória afetiva, que é um lugar que você só entra se você for convidado. Então, eu acho que o meu lugar em todas essas histórias é de muito privilégio. O Bruno lida com outro tipo de fonte, um pouco mais perigosas, eu diria, né, Bruno? Como é que você faz para ganhar a confiança desse pessoal? Enfim, mais ou menos como a Dani estava conversando, né? Porque eu vou conversar com pessoas, né, que no final das contas elas não têm por que falar comigo, né, também, porque elas vão contar sobre crimes que elas cometeram, sobre homicídio, sobre tráfico, sobre roubos e sobre facção, ou sobre violência policial, sendo a polícia, né, muitas vezes que eu entrevisto. Então, não é fácil. Até por causa disso, eu comecei a trabalhar com os evangélicos, porque como eu tinha que entrevistar homicida, traficante, ladrão, e é sempre muito difícil entrevistá-los, eu comecei a entrevistar ex-homicida, ex-ladrão, ex-traficante que tinham se convertido para evangélicos. Aí, a partir daí que eu comecei a entrar. Mas você tem que sempre chegar com alguém conhecido. Você tem que ser sempre muito transparente. Então, é um tipo de jornalismo que, apesar de eu escrever sobre esses temas, né, milícias, facções, tráfico, sobre essa cena em geral, eu não sou um repórter investigativo que faz uma abordagem policial. Como, por exemplo, vamos citar o Tim Lopes, que estava fazendo investigações no Rio de Janeiro, né, no Complexo da Penha, e uma dessas denúncias, ele ganhou vários prêmios quando ele mostrou uma venda de drogas na comunidade, uma denúncia importante, que por causa disso ele ganhou vários prêmios, e ele voltou para o Complexo da Penha para contar uma história de um baile funk com menores de idade envolvida, e ele foi identificado. Mas esse é um tipo de reportagem que você faz para que as autoridades, de alguma forma, respondam a isso e, de alguma forma, tem um aspecto meio policial mesmo, né? Uma investigação do ponto de vista que você aponta culpados. A minha investigação é diferente, é uma investigação etnográfica, né? A gente estava conversando, né, Ana, sobre isso. Você está ouvindo o cara para entender por que ele age dessa forma, como é que ele começou a agir dessa forma, qual é o contexto que ele vive, por que ele mata, quem você mata, que tipo de pessoas você mata, quem você não mata, como é que funciona essa facção, quais são os postos, quais são as hierarquias, como é que se começou o domínio, como é que vocês começaram a organizar as milícias aqui no Rio. São esses tipos de conversas, não porque eu vou expor o nome dele ou expor o crime, eu vou contar essas histórias para que, de alguma maneira, a gente, compreendendo de forma racional o problema, a gente consiga superá-lo de uma outra forma, e a partir de histórias, que a gente conta a história dessas pessoas. Então, você chega com uma abordagem
que é essa. Você falou, eu preciso contar sobre a sua cena, eu preciso contar sobre os seus negócios, eu preciso contar sobre os crimes, por que tem tantos homicídios em São Paulo, por que tem 100 chacinas por ano, eu queria entender isso. E alguém que ele conhece te apresenta, e ele tem que ter uma confiança nessa pessoa, e você combina, não vou mostrar seu nome, eu não quero te prejudicar, mas eu quero que você seja verdadeiro comigo. E aí eu acho que o grande ganho nesse caso é você conseguir fazer com que ele seja sincero, e que você extraia alguma verdade dele, assim, alguma coisa que realmente ele queira contar para você, independente de nome, idade só, assim, ele sentindo à vontade para conversar com você, como se ele estivesse num divã, vamos dizer assim. Então, você é sempre muito ouvido, né? Você fica ouvindo e sem julgar. É um trabalho meio de etnógrafo, né? Eu ia falar isso agora, né? Nós não estamos ali para julgar, é um olhar sem julgamento, e isso é um exercício também, né? Que a Ana falou hoje comigo também sobre isso, né? Esse às vezes vem da personalidade, às vezes vem também do exercício da profissão, mas você não julgar é sempre fundamental, porque depois você vai escrever a respeito, mas ele tem que sentir em você o interlocutor que ele possa estar à vontade para contar as coisas, e você, por curiosidade, vai tentando desvendá-lo, né? Ou vai tentando compreendê-lo, o que passa nessa cultura, nessa cabeça, nessa cultura que ele está inserido. Então, é uma relação muito de confiança. É uma relação muito de confiança. E é assim, sempre com um mediador, né? Com alguém apresentando. E são relações duradouras, porque no começo do livro você apresenta para a gente o Marcelinho, né? E aí você conta a história dele ali, como é que ele entrou no crime e como ele saiu do crime, né? Uma relação de mais de 20 anos vocês têm. São com os evangélicos, né, com os religiosos, sim. Muitos dos criminosos ou do pessoal de facção, sim, 90% morreu, muitos morrem no caminho, né? E já esses religiosos que saíram, que deixaram o crime, né, que se converteram, são relações duradouras, sem dúvida. Acaba sendo inevitável, né? E acaba sendo também uma forma de você fazer reportagem longitudinal, né? Que você vai acompanhando, você vai envelhecendo, eles também vão envelhecendo, e são outras informações que aparecem, que são reportagens, são espécies de novelas, né? E você tem uma ideia no livro, se eu estiver errado, você me fala. Você quer imaginar como é alcançar aquele nível de espiritualidade que eles têm, que é uma coisa que, em geral, nós jornalistas não temos, nós repudiamos e tal, mas você entende que ali, como você estava ali com eles, você ficava, pelo que eu me lembro, você achava, será que eu vou ter essa iluminação? Como é que é essa iluminação, né? Eu queria que você contasse essa história, que é interessante. Isso é uma coisa que a gente se depara o tempo inteiro, né? Porque, por exemplo, eles tentaram me converter várias vezes, né? Aceita Jesus, isso rola bastante. E ele conta vários milagres que aconteceram com ele me conta várias coisas que aconteceram. E, por exemplo, no começo do livro eu narro essa história que ele tem, eu pego carona com o Marcelinho, depois de muitos anos sem vê-lo. Ele fala, olha, ele era cego de um olho porque ele tomou 12 tiros e sobreviveu. E um olho ele já tinha perdido. E ele está dirigindo o carro, depois de me dar uma carona, um carro velho, assim. E ele fala, e o problema é que dirigindo, meio xingando o motorista dele. Ele falou, eu dirijo cego melhor do que ele. Eu falei, cego como, Marcelinho? Ele falou, eu só tenho 20% desse olho. E eu não estou enxergando nada. Eu até busco o cinto de segurança, assim, vejo, não tem cinto de segurança. Daí ele fala, mas você não acredita, Bruno, quando eu estou andando a pé, eu não consigo ver esse farol, nada na minha frente. Mas quando eu entro no carro, Deus me dá uma luz que eu consigo enxergar tudo. É um milagre. E assim, realmente ele estava dirigindo rápido e xingando as pessoas e indo. E eu falei, será que é verdade? Será que é mentira? Será que ele tem o cérebro dele tem alguma crença que transforma? E eu, agnóstico, mas também meio que celebra o mistério, assim, porque eu não tenho resposta para essas coisas, né? E eu acho que a gente, assim, jornalista tem muita pergunta, será que é verdade? O que é verdade? O que é mentira? O que acontece? Por que ele fala isso? É o tempo inteiro assim, né? A Dani, ela dá pancadas
delicadas no nosso estômago com esses livros aqui, porque você começa a ler, você sente compaixão, você fica enternecido com os personagens. A Gabi, que foi quem me emprestou esse livro aqui, ela falou, você vai chorar. Eu estou falando aqui, já está me dando vontade de chorar de novo. Porque você se identifica com os... Tem uma história do pai aqui que ele volta com o filho de avião para casa, ele fala, eu nunca imaginei que eu fosse fazer essa viagem. Era o sonho do filho, viajar num avião particular, né? Era o sonho dele. E quando ele conseguiu, ele estava num caixão, né? Então... Como é que você consegue contar essas histórias? São histórias tão espinhosas, é lógico que tristes, geram revolta, mas você toca fundo, você tem esse dom, né? Como é que você conseguiu isso? Eu não sei se eu tenho essa resposta, mas assim, eu falo que não basta ver, eu acho que a gente precisa enxergar, né? Porque só ver não vai fazer a gente enxergar o extraordinário no caos do cotidiano. Então, eu acho que os meus livros os temas são duros demais e a realidade é dolorosa demais. E às vezes, ou sempre, a gente precisa da arte para dar conta da realidade. Então, assim, só narrar já é duro demais. E aí eu fico procurando, em meio a toda essa dor, a delicadeza, né? A delicadeza diária, algum respiro para que a gente suporte conseguir ler aquela história, que a gente consiga virar a página. Mas mais importante do que isso, que é virar a página, eu acho que o meu objetivo é fazer com que o leitor saia da zona de conforto dele para se identificar com o outro, né? Para criar o que eu acho que nos torna humanos e que é um exercício diário para qualquer jornalista, mas para qualquer ser humano, que é empatia. Então, eu acho que é isso, é tendo empatia, é de alguma forma me colocando no lugar daquelas pessoas, e tentando, né, entender no meio de tanta dor, essas relações de delicadeza, de amor, como o Bruno falou, sem julgamento, né, ouvindo pessoas que foram autores de crimes, sem julgamento, para que a gente possa contar essa história e se aproximar. A gente nunca não pode ter a pretensão de trazer a verdade absoluta, isso não existe, mas que a gente possa se aproximar ao máximo da verdade, ou aquele recorte que a gente se propôs a contar e poder reconstituir essas histórias. Então, eu acho que é assim que eu faço, e muito determinada a tirar a gente da nossa zona de conforto e a mostrar esse Brasil profundo, né? Porque eu acho que a dor dói mais quando ela é ignorada. O seu processo de trabalho também, eu me lembrei aqui, você faz uma leitura de capítulos com as fontes. Queria que você contasse para a gente esse processo. Nossa, isso é uma coisa assim fantástica. Começou essa leitura de capítulos para os personagens antes da publicação do livro, começou com o Holocausto Brasileiro, quando eu fui contar a história de uma mulher que foi estuprada aos 14 anos pelo patrão. Ela era doméstica na casa dele, ela engravida desse homem e, para esconder a gravidez, ele manda ela para o Hospital Colônia, em Barbacena. E depois que essa criança nasce, essa criança é retirada dessa mãe, e essa mãe e esse filho ficam 40 anos distantes um do outro. E eu fiquei pensando, como é que eu vou contar essa história? Como é que a família dessa mulher vai receber isso? Como é que eu vou descrever o que aconteceu com ela? Isso estava me consumindo. E eu resolvi, então, ligar para o filho dela. E eu disse para ele, olha, João Bosco, eu queria ler o que aconteceu com a sua mãe. Foi assim. E eu comecei a ler para ele, e ele chorou durante toda a leitura de capítulos, e no final ele me disse assim, olha, muito obrigada, porque agora eu consigo entender minha mãe. Aquilo foi
tão potente, foi tão profundo, que eu comecei a fazer a leitura de capítulos com os personagens dos outros livros, e aí isso foi se repetindo, né? Me lembro no Cova 312, que é um livro que fala sobre a ditadura brasileira, em que o personagem que foi preso, ele era um acadêmico de física, ele era filho de um homem que era um imigrante português, que tinha um restaurante, que não tinha cultura, não tinha tido acesso à cultura formal, e trabalhou muito para que esse filho tivesse. E, de repente, esse filho começou a achar que esse pai não era importante, e criou-se ali uma distância tão grande entre os dois. Mas, quando esse filho foi preso, esse homem, que ele achava que era um ignorante, ele virou esse país de cabeça para baixo para achar esse filho. E ele leva com ele, quando ele chega para a prisão, ele leva umas roupas num papel pardo e escreve assim, lembranças do papai. E esse homem guarda esse pedaço de papel pardo uma vida inteira. Então, quando eu fui descrever esse encontro na prisão e tal, eu fui ler para ele esse encontro, e eu coloquei no livro, porque quando a gente está ouvindo, a gente consegue enxergar o que o outro não conseguiu alcançar ainda. E aí eu fui relatar que foi o momento do reencontro deles, e ele chorava e disse: eu nunca tinha pensado que esse tinha sido o momento do nosso reencontro. Então, essas leituras de capítulo, elas dariam o segundo livro, assim, foram e têm sido muito, muito potentes. Quando eu fui fazer a leitura em Santa Maria, me lembro que eu estava indo para fazer, e o Marcelo Canelas, que fez o prefácio do livro, me ligou. Eu falei: estou indo para Santa Maria ler os capítulos com os personagens. Ele: você faz isso? Faço, mas você tem que filmar. Uai, eu tenho que filmar? Nunca fiz isso, não. E a gente filmou e tal, e realmente é muito forte. É uma grande oportunidade de também entender se essa pessoa se sente representada nessa história, como ela é tocada por isso. E essa leitura de capítulo, gente, não é para a pessoa dizer: eu não gostei e eu não quero. Isso nunca aconteceu. Eu jamais me permitiria mudar alguma coisa que a pessoa não tivesse gostado. Não é assim. Mas eu me lembro, só para terminar, que a gente foi fazer uma leitura de capítulos em Santa Maria, na casa de um pai que nunca me deu entrevista. Ele perdeu o filho caçula. Eles tinham 4 filhos e perdeu o filho caçula na boate. E quem me deu entrevista foi a mãe. E eu cheguei na casa dele, e naquele dia ele resolveu sentar na sala para ouvir. E eu falei: como é que eu vou mandar esse homem embora da casa dele? Eu não posso fazer isso, né? E comecei a ler, ele falou: pode parar. Eu tinha lido o primeiro parágrafo. Pode parar, eu quero te dizer que está tudo errado, que eu nunca vou ler teu livro. Aí tomei aquele choque, né, inicial, assim, respirei e falei: olha, seu Silvio, esse é o olhar da Marta para o que aconteceu. O senhor nunca me deu entrevista sobre isso. Então vamos fazer o seguinte: deixa eu chegar até o final da leitura, e depois, se o senhor quiser falar sobre o que aconteceu, a gente conversa. Tá bom. No segundo parágrafo, gente, esse homem desabou, um alemão de quase 2 metros de altura, chorou. Quando eu cheguei no final, ele falou para mim assim: eu queria te agradecer, porque eu vou morrer, mas todo mundo vai saber quem foi meu filho. É isso. Acho que a gente trocou as cadeiras, né? Porque os livros do Bruno estão aqui, os da... Mas eu queria falar, Bruno, justamente desses 2 livros aqui. República das Milícias. A frase: o Brasil pode se tornar um grande rio das pedras. E eu queria juntar aqui com a fé e fuzil e perguntar: ele está mais próximo de se tornar um grande rio das pedras ou uma república fundamentalista neopentecostal? Ou seja, o papo é sempre alto astral comigo aqui, né? Para vocês verem, é uma coisa... Nós dois, né, Dani? Apesar que a Dani sempre tem essa abordagem muito próxima, individual, que desperta aplausos. Eu nunca desperto aplausos em ninguém. Porque... Não. Eu não queria constranger vocês, desculpa. Não, eu também... Não precisa, gente. Agora eu fiquei constrangido. Mas... eu acho que, na verdade, vem uma cena que começa acaba sendo, isso é curioso, é uma coisa que eu já falei
na audiosérie que eu fiz da República das Milícias no Spotify, que em algum momento eu imaginava que, quando eu comecei a escrever sobre homicídio, sobre PCC, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, que era sobre crime, sobre segurança pública, sobre desvios, sobre aquele medo da gente ser assaltado na esquina, sobre esse tipo de cena que eu escrevia. E conforme o tempo foi passando, conforme os homicídios foram se reduzindo em São Paulo, conforme o crime foi se articulando e criando uma gestão mais profissional, e conforme ele foi crescendo, ganhando mais dinheiro, eu fui percebendo que, na verdade, não era sobre crime, era sobre política. E era sobre política, era sobre poder, principalmente, produção de poder, produção de obediência, e muito sobre masculinidade, sobre uma questão vinculada a homem, porque violência, em todo lugar do mundo, em toda classe social, em toda país desenvolvido ou não, um país independente da riqueza, é um fenômeno 99% praticados por homens, né? Então você tem uma questão ligada a poder e a um poder masculino. E no passar e no desenrolar desses anos, né, você tem uma nova democracia de 85 até os dias de hoje, vai fazer 50 anos de história, muito curta ainda, e que vai se fragilizando e vai passando a se tornar cada vez mais desacreditada. Você tem o desgaste da nova república, a Lava Jato vem com muita força, as pessoas deixam de acreditar na política e a política deixa de ser vista como uma forma de solução de problema. E quando você não tem mais a crença na política, você precisa resolver os conflitos pelo uso da força. E a política passa a ser vista como uma forma de você produzir poder contra os seus inimigos. Você passa a ter uma leitura política como uma leitura de guerra, como uma leitura de conflito. E você passa a ter um discurso de autoridade, de poder, definindo quem são os inimigos e produzindo um discurso violento contra seus inimigos. Não é mais um discurso de você alcançar o poder para pensar num projeto de país, para pensar numa política que contemple um país. Vamos pensar na nova república, PSDB e PT. Você podia discordar ou não, ou concordar, o PT talvez mais Estado, o PSDB mais mercado, mas era um debate sobre políticas públicas, mais liberal, menos liberal, mas com uma ideia de você ter um projeto nacional, e o Estado seria uma forma de você implementar esse projeto. Quando você vai desacreditando na política, o Estado passa a ser visto como um poder que você assume para favorecer os negócios de quem faz parte das suas alianças, para favorecer um empreendedorismo, para desregulamentar a forma de você ganhar dinheiro. O Estado passa a ser buscado para você, porque o Estado atrapalha, o Estado é visto como um entrave. E você tem um projeto já que passa a pensar em diversos tipos de desregulamentação financeira, bets, na questão do boi, da Bíblia, da arma, e você passa a ser visto ver o Estado como uma forma para você favorecer os negócios daqueles que fazem parte do seu grupo, né? Então isso dá margem a iniciativas milicianas, a milícia de alguma forma tem essa forma de agir, mas também favorece o crime, favorece os negócios ilegais, favorece os negócios informais. Então, e esses negócios têm cada vez mais dinheiro, cada vez mais capacidade de influenciar o poder e cada vez mais capacidade de comprar o poder. Então, o dinheiro da droga financia outros tipos de crime, financiam, por exemplo, a atividade da gasolina, financiam, por exemplo, a atividade das bebidas, financiam o cigarro importado. Hoje, se a gente for pensar, é uma coisa que há 30 anos atrás era impensável, o mercado de cigarros, por exemplo, que financiava a Fórmula 1, financiava todos os tipos de propaganda e tudo mais, 50% é ilegal. Articulado pelo bicho, pelas facções e etc. E ao mesmo tempo eles precisam, com essa grana, começa a girar, lavar dinheiro. Lavar dinheiro, pensar em formas de investir no mercado financeiro, que hoje começou a ficar mais claro depois da operação Carbono Oculto, que identificou 40 fundos de investimento recebendo dinheiro desse mercado ilegal.
e que estão financiando políticos, que estão financiando vereadores, que estão financiando deputados estaduais, estão financiando deputados federais, que estão ganhando dinheiro e se financiando também com emendas parlamentares, que para serem roubadas, precisam dos mesmos operadores financeiros que vão trabalhar com as facções, que vão trabalhar com as milícias, que vão trabalhar Então você vai criando uma rede nesse mercado ilegal horizontal que vai se espalhando muito poderosa e com muito mais influência política e muito mais capacidade de produzir um projeto de poder do que há 20 anos atrás, né? E isso realmente a gente viu acontecer, eles assumirem o poder, ou assumirem a influência política, não assumir o poder, mas terem influência política com muita velocidade, tanto que teve a emenda da bandidagem que a gente viu cair há 3 semanas atrás, que poderia ter passado, com deputados que muitas vezes trabalham com esse tipo de atividade, se blindando para você não ser investigado. Imagina a possibilidade para quem atua nesses ramos de atividade ilegal, que agora tem aposta esportiva e tudo mais, né? Então, de fato, pode ser miliciano, pode ser uma república das milícias, pode ser uma república criminal. A questão da prosperidade, nesse caso, a Ana Virgínia vai falar com vocês na próxima mesa, mas a questão da ideia da prosperidade dos pentecostais, de alguma forma, dialoga com essa ideia de que dinheiro produz poder. E a ideia da prosperidade e a ideia de que ganhar dinheiro é sinônimo de virtude na teologia da prosperidade. Então, você ganhar dinheiro significa que você é abençoado. Isso, de alguma forma, apesar de serem mundos diferentes, a igreja de um lado, o crime é de outro, acabam dialogando, porque, por exemplo, o Grisbá, que vendia coberturas de 5 milhões de reais no Jardim Anália Franco para lavar dinheiro do PCC, ele não é visto mais como um criminoso. Você perdeu a origem do dinheiro desse cara. Então, se ele vai na igreja, se ele tem um discurso religioso, os mundos acabam se misturando cada vez mais, né? E convergindo nessa ideia de que prosperidade é sinônimo de virtude e sinônimo de qualidade por si só, né? Independente de como você ganha dinheiro, o importante é ganhar dinheiro. Não importa se eu ganho dinheiro como professor, como bancário, como jornalista, como operário. Não importa a sua função na sociedade, o seu emprego. Importa que você tem capacidade de ganhar dinheiro, que você ostenta, que você compra e você mostra isso nas redes sociais. Isso passa a ser visto como uma virtude em si só e a coisa vai degringolando nesse sentido. Obrigado. Foi falso, hein? Bom, já começaram a chegar as perguntas aqui. Essa aqui é para os dois, tá? Vocês veem aí quem responde na frente. O Bruno... mandem os nomes nas perguntas aqui para a gente dar esse destaque para vocês. O Bruno falou que se posiciona com o entrevistado como o analista que escuta o relato. Vocês já fizeram ou fazem análise? Se não, como seguram a onda desse trabalho? É interessante mesmo. Eu participei de uma residência agora na Unicamp e a gente falou sobre... Uma das oficinas foi tragédia, trauma, escrita e escuta. E foi uma oficina aberta, foi para o laboratório de jornalismo científico, mas teve gente da comunidade também. E estava cheio de psicanalista na plateia, eu não sabia, né? E, de repente, uma mulher levanta e falou assim, você já estudou as técnicas de psicologia? Eu falei, eu? Não. Mas o que você faz é exatamente isso. Então, eu falei, é mesmo? Ela me surpreendi. Inicialmente, eu falava que o que a gente faz é oferecer uma escuta qualificada. E hoje eu acho, né, ouvindo vítimas de trauma, que o que a gente faz eu dou outro nome, eu falo que é uma escuta afetiva, que é uma escuta que acolhe, mas que também se deixa afetar. Até porque, para você tocar o outro, você precisa se deixar tocar. Não é fácil. Eu acho que o livro que mais me afetou nesse sentido pessoalmente, na minha rotina, foi Todo Dia, Mesma Noite. Eu falo que eu perdi a metade
metade do cabelo, eu engordei 10 quilos e fiz terapia, sim, por 2 anos, porque eu não conseguia me reconhecer. Até que eu precisei cuidar disso, né? E entender que se cada livro que eu escrevesse eu me destruísse, eu ia destruir a minha fonte também, né? O meu ganha-pão, porque não é possível ficar do jeito que eu tinha ficado ali, com todo dia a mesma noite. E eu precisei encontrar o meu lugar nessas histórias. Porque no livro da Boate Kiss, em um determinado momento, eu estava vivendo um luto que não era meu. E eu falei, não é justo com essas pessoas, porque eu não perdi nada, eu não perdi ninguém. E aí, eu vou repetir o que eu falei para vocês aqui sobre memória afetiva. Eu entendi que quando alguém abre a porta desse lugar tão precioso que é a memória afetiva, né, para a gente que está oferecendo escuta, é um lugar de muito privilégio. E isso me fortaleceu. Agora, não blindar é impossível, a gente é jornalista e a gente é ser humano e com todas as complexidades, e é claro que a gente é afetado por aquilo que a gente vê, que a gente escuta e que a gente escreve. Mas esse lugar, né, de receber do outro o que ele tem de precioso, que é a memória afetiva, me deixou numa posição mais, que eu chamo, se é possível, mais confortável. Ninguém bateu palma, viu, Bruno? Você vê. Na verdade, o meu xará aí fez a pergunta. Eu sempre uso a psicanálise como uma metáfora do tipo de jornalismo que eu faço, porque todo mundo acha que, por eu escrever sobre polícia, eu faço um jornalismo investigativo do tipo do Tim Lopes, por exemplo, esse investigativo mais policial. E eu vejo esse trabalho mais etnográfico de uma investigação muito parecida com a psicanálise. Eu costumo brincar, porque quando você vai no psiquiatra ou no analista, quando você vai no analista, no psicólogo, você precisa olhar para dentro de você sobre os seus sentimentos, sobre as suas raivas, sobre os seus medos, sobre as suas inseguranças, sobre os seus ódios. Você faz uma investigação interna, um olhar assim para tentar entender a verdade sobre você, mesmo que essa verdade não exista, você tenta chegar o mais próximo daquilo que você sente, para verbalizar isso, e a partir do momento que você verbaliza, você consegue amadurecer a partir do momento que você coloca isso em palavras e transforma isso em palavras. A minha investigação eu costumo comparar dessa forma, é uma análise sobre os nossos medos, sobre os nossos ódios, enquanto sociedade, sobre os nossos ressentimentos, sobre os nossos conflitos, tentando transformar em palavras para a partir daí você agir de uma forma mais racional, né? E amadurecer e pensar a respeito disso. E eu, no caso, eu não faço análise, nunca fiz análise, talvez eu tenha medo de alguma coisa que eu não queira revelar para o psicólogo, não sei, mas eu nunca fiz. Na verdade, eu fiz uma semana e achei que faltou assunto. Depois, na segunda semana, eu não sabia o que falar com ele. Mas eu acho assim que essa apuração ajudou e me fez pensar sobre as minhas questões masculinas, sobre masculinidade. E eu me assustei muitas vezes de ver muitas afinidades e muitas semelhanças com caras que eram muito violentos, e eu não sou nem um pouco violento, mas eu percebia que a gente sentia as mesmas coisas. Isso, para mim, sempre foi mais importante, como todo mundo é muito parecido, apesar de num primeiro momento parecer ser tão diferente. Na verdade, ele matava e eu fazia outras coisas, mas assim, no fundo, os sentimentos eram muito próximos. Você só não matava, né, Bruno? Eu só não matava, aliás, essa foi uma informação muito importante que eu tive, e foi uma informação que surgiu numa conversa, que eu estava entrevistando os caras, e isso eu acabei tornando público, porque são questões éticas que você acaba se envolvendo, que ele falou, olha, às 7 horas eu vou ter que matar uma pessoa, eu vou ter que sair para a entrevista. Aí, isso não poderia acontecer, porque você não pode saber de um crime que ele vai praticar. E aí, você teria que ligar para um 90, não é possível. Só que eu não ia ligar porque ele ia me matar se eu ligasse. Então, eu não estaria aqui, inclusive, contando para vocês isso. E eu não contei.
Mas eu perguntei, por que você vai matar essa pessoa? E ele falou, é um traficante que não quer traficar no nosso bairro. Eu não deixo, a gente não deixa, a nossa banca aqui não deixa. E aí o meu sobrinho foi no bairro dele, ele bateu no meu sobrinho, deixou meu sobrinho no chão, falou, só não vou te matar agora para você falar para o seu tio que ele não passa de hoje e a gente vai matar esse cara. Seu tio, vai lá, avisa para o seu tio que a gente vai matar ele. E ele falou para mim, eu posso perdoar uma pessoa dessa? Falei, bom, deixa quieto, porque eu até pensei em falar, não mate, em algum momento, dependendo do motivo, eu falei assim, mas não, óbvio que não ia também rolar, não dava espaço. Mas aí chegou às 7 horas da noite, ele falou, tô indo lá, e aí eu falei, bom, boa sorte lá, hein, mandei assim. E aí eu fiquei pensando, bom, eu que estava morrendo de medo, né, em 3 horas... ele me convenceu e parecia que eu fazia parte da banca dele, era brother, assim, meio gangue, eu compreendi, me sintonizei, já... Você imagina quem convive com ele, na quebrada dele, vivendo os mesmos dramas dele, como essa verdade, como essa fala isso se espalha e como as pessoas passam a agir a partir dessa fala, né? Então são coisas que não fazem parte, a gente fica pensando sobre a mente das pessoas e sobre as nossas mentes, né? Bruno, tem uma pergunta aqui do Alex Gomes. Obrigado, Alex, por ter mandado uma pergunta, que eu também gosto disso aqui. Ele gostaria de saber se você poderia fazer um resumo do começo das milícias no Rio, com os grupos de extermínio, Escuderia Lecoq, Polícia Mineira e por aí vai. Bom, isso é um aspecto importante, né? Apesar de Santos ser muito parecido com o Rio em diversos aspectos, né? Tanto do ponto de vista cultural como do ponto de vista territorial, né? Muitas vezes, inclusive de organização criminal, né? O Rio de Janeiro é único no Brasil e as coisas que... Para mim, né, que um paulista chegando no Rio de Janeiro, depois de estudar muito São Paulo, tentar entender a cena do Rio, 2 coisas me chamaram a atenção. Uma delas é a relação muito antiga da polícia com a contravenção e o jogo do bicho, que é a principal máfia brasileira, hoje continua muito forte na cena criminal nacional e carioca e fluminense. Essa proximidade fez com que o crime e a polícia, desde muito tempo, fossem muito parecidos. Então, os grupos de extermínio, a Escuderia Lecoq, o próprio DOI-CODE e a guerra contra os grupos guerrilheiros em 68 eram praticados por gente ligado à contravenção e à polícia e essa parceria desde muito sempre. Os esquadrões da morte, você tem essa ligação muito antiga. E o outro aspecto é o papel do território no crime do Rio. Também começa com o jogo do bicho, mas com o tráfico de drogas isso se acirra, porque... Para você comprar droga no Rio, se você mora em Copacabana, você pode comprar no Cantagalo, por exemplo, num morro. E para você vender droga no varejo no Rio, você precisa do domínio territorial, controle territorial armado, que começa a acontecer e se espalhar pelo Rio. E território, controle territorial significa lucro e mercado. Então, começa a ter disputa entre 2 facções, Comando Vermelho e Terceiro Comando, e a questão territorial passa a ter a dinâmica muito forte. Em São Paulo, isso não acontece, porque você, em São Paulo, na capital, por exemplo, você não vai comprar droga numa quebrada a 10 quilômetros. Você liga para o traficante vem na balada, vem no bar, e o papel do território nunca foi tão importante. E as milícias, elas surgem dentro desse contexto, com uma proximidade da polícia com o crime desde sempre e um papel do controle territorial. Eles passam a controlar a Zona Oeste para que as facções da Zona Norte, Sul e Centro não cheguem até lá. Zona Oeste era um bairro novo que surgiu, a região Oeste começa a ser urbanizada a partir dos anos 70 no Rio. E eles começam a exercer esse controle territorial, essa autodefesa comunitária que os próprios políticos passam a comprar para que as facções da Zona Norte e Sul não cheguem lá. E isso começa a ganhar um apoio popular muito grande e esse tipo de facção vai se espalhando pelo Rio com muita força, com apoio político. Aí, enfim, essa é a história da origem, né, das milícias no Rio. É uma história bem interessante.
Agora aqui uma para a Daniela, do Sérgio, ele te parabeniza pela trajetória e pelos livros, e ele pergunta dos torcedores do Flamengo, como eles reagiram a essa tragédia? É uma ótima pergunta, assim. É muito interessante que quando eu comecei a fazer a apuração, a investigação desse livro, meu medo maior não foi do Flamengo, meu medo maior era da torcida. Eu falei, olha, eu não estou preparada para ser chamada de piranha nas redes sociais e para ser xingada, não estou. E por incrível que pareça, assim, eu fui surpreendida pelo acolhimento da torcida. Os coletivos de torcedores realmente me acolheram num nível. E é inacreditável mesmo. Quando a gente fez o lançamento no Rio, que foi a primeira cidade que a gente começou a série de lançamentos, a torcida, assim, foi em peso. Eu falei, meu Deus, vão quebrar tudo aqui nessa livraria e tal. Não, eles foram, levaram faixas, cantaram para os pais. E isso aconteceu em São Paulo, isso aconteceu em Belo Horizonte. Então, foi realmente uma coisa que me surpreendeu, esse acolhimento da torcida, a divulgação do livro. Então, eu falo que era o medo maior que eu tinha, era da torcida. E até escrever Longe do Ninho, eu achava assim, que o maior poder que eu tinha enfrentado, né, foi a Vale. Né? Eu estava tão enganada, gente, a coitada. E aí eu fui descobrir que não, que tem uma coisa nessa história desse livro, que é uma coisa que não se explica, que é paixão. E isso é uma coisa meio irracional, e aí eu tive que lidar com isso também. Né? Então, um acolhimento da torcida, mas ao mesmo tempo também uma indiferença de uma parte dos torcedores, enfim, porque se tratava de alguma coisa ligada ao futebol, e o futebol está acima de tudo, inclusive acima da vida e morte de 10 meninos atletas em formação. Isso também me chocou. Aqui agora... Obrigada. Virou um tema o aplauso, né? Agora uma pergunta para os dois, da Natália Gaspar. Ela fala, Dani, Bruno, vocês são inspirações para todos nós. Me junto aqui a Natália, e as perguntas são 2 perguntinhas aqui. Ela quer saber como e por que vocês escolheram esses temas, e qual conselho dariam para quem quer escrever, e como não endurecer o coração. Então, não é. Quem acompanha meu trabalho sabe, eu falo que, na verdade, nem sempre é o jornalista que escolhe as histórias que ele vai contar. Muitas vezes ele é escolhido pela história. Eu me sinto assim em todos os livros que eu escrevi até aqui. Cada livro desses nasceu para mim por um motivo, e tem que ser assim, porque é quase impossível você lidar com temas tão densos durante tanto tempo, 2 anos. Eu fiquei no Rio Grande do Sul 2 anos, eu fiquei em Brumadinho 1 ano inteiro, numa época, em plena pandemia. Eu tinha acabado de perder o meu irmão de 49 anos de Covid. Então, assim, se você não tiver uma convicção e não tiver um comprometimento social com aquele tema que te escolheu e que você abraçou. Então, eu acho que é assim que as coisas, para mim, acontecem. Eu tenho sido procurada por algumas editoras dizendo, Dani, eu queria que você fizesse um livro sobre esse tema. Não funciona assim. Queria até que funcionasse, né? Que eu conseguisse trabalhar dessa forma, mas eu também sou movida, de alguma forma, por essas emoções, e são coisas que me atravessam. Eu estava vendo o Bruno falar sobre questões que ele tenta responder sobre ele mesmo, e muitos desses livros também eu tentava responder questões para mim primeiro. Eu queria entender como aquilo aconteceu, mas por quê, né? E eu, às vezes, assistia alguma reportagem e eu dizia, mas não perguntaram isso para ele, mas eu quero saber sobre isso. Então, você começa a responder primeiro para você. Acho que precisa ser assim. E o que é mesmo? Acabou? O que perguntou mesmo? Para endurecer o seu coração. Gente, eu acho que para endurecer meu coração é meio difícil, porque eu tenho muito otimismo, muita paixão pelo que eu faço, isso me mobiliza muito, eu só sei fazer isso, eu não sei fazer outra coisa na vida. Então, todos os dias eu acordo pensando que eu vou contar a próxima história, e
de que maneira essa história vai tocar o outro. As pessoas me mandaram quase ontem, o dia inteiro, meus pêsames, os réus foram absolvidos, né? Como se isso me paralisasse. Isso é combustível para mim, para que a gente possa continuar lutando para fazer desse país um lugar melhor para a gente viver, porque do jeito que tá muito complicado. Eu acho que é isso, né? Eu concordo com a Dani. Para mim, também as coisas vêm e não é a gente que escolhe, né? Às vezes o tema surge, né? O tema brota e acaba sendo desnecessário. Por exemplo, a Dani não quer contar e não vai contar sobre o livro que ela está escrevendo. Eu já abro a boca, já estou contando para todo mundo faz tempo, que é sobre a criptomoeda, sobre as fintechs, sobre essa cena mais tecnológica, isso que me fascina. Mas é um capítulo, um desdobramento natural da novela que acabou na Fé e o Fuzil, com um último capítulo que é justamente falando das empresas de ônibus, falando da invasão dos terrenos, dos territórios, dessa sofisticação do crime, da entrada no crime na política, dessa mistura de religião de prosperidade, com essa ideia, com essa cultura de prosperidade. Naturalmente, era inevitável não entrar nesse assunto, né? E é o tema que eu estou tentando escrever agora, porque ele pintou. Como pintaram esses? Eu não queria começar a pensar sobre homicídios, eu não escrevia sobre crime, eu não gostava de escrever sobre crime, eu tinha uma postura... A minha identidade, com 20 e tantos anos, era de hipster desencanado, assim, sabe? Que meio que nega a violência, fica meio desencanado e tal. Era essa a minha identidade. E eu não falava sobre violência, não gostava de falar sobre o ambiente, sobre cultura. No jornalismo era outro tema. Daí quando eu entrei nesse, boom, aí eu falei, preciso entender, se torna também uma obsessão de respostas, né? Se buscando respostas. Para não endurecer o coração, não sei, é difícil essa pergunta. Eu acho que talvez sempre tá buscando respostas e saber talvez da insignificância, ser muito curioso, talvez, tá sempre buscando. Eu acho que isso é uma coisa que, quando eu já entrei, assim, eu tenho uma relação de amor e ódio com o jornalismo, sempre tive, porque é uma profissão também que causa muita ansiedade, principalmente quando você está na redação, né, Dani? Eu estava mencionando que eu sonho até hoje que eu estou em redação, que eu estou sem pauta e tal. Então a minha relação, mas ao mesmo tempo a minha relação de amor é que eu sou muito curioso e sempre achando que tem mais resposta, e vai sempre buscando. E essa busca talvez é o que me motiva e que não torna a coisa pessoal, torna uma questão de pensar sobre o tema, né? Tem uma pergunta aqui para você. Tem uma pergunta aqui para você que eu acho que cabe também para Dani. Tá sem nome aqui. Microfone. Tá, perdão. Uma pergunta para o Bruno que eu acho que a Dani também pode responder aqui. Você já recebeu alguma ameaça por conta das suas investigações e como se proteger? Que recebeu? Esse é o anticlímax de todo lugar que eu vou, sempre pinta essa pergunta e eu não recebo ameaça. E todo mundo fica muito decepcionado, porque parece que eu vivo em perigo e que todo mundo quer me matar. E não, eu não recebo ameaça, não recebo ameaça na internet, não recebo ameaça na rua, não recebo nenhum tipo de ameaça. Posso ter algumas ocasiões que eu vivo momentos de tensão, como esse que eu falei, ou como um outro. Esses dias eu encontrei com um cara que eu não via há 20 anos, um amigo meu, e ele me contou uma história que eu tinha esquecido. Eu falei, será que... Eu lembrava disso, mas eu não sabia se era aqueles truques da memória que você inventou na sua própria memória, né? E ele me contou que eu estava entrevistando um monte de traficante. Era um cara que me levou para uma quebrada dele, uma favela de São Paulo, e a gente foi num descampado, assim, que tinha
tinha aqueles canos que soltam gás do subsolo que fica queimando. Era meio-dia, era de dia, mas a gente começou a você rouba, e ele tem essa fita, ele me falou, porque eu tenho essa fita até hoje, quando eu levei para conhecer os meninos, não sei o quê, você lembra? Aí, a gente, você rouba, você mata, não sei o quê, os caras me contando as histórias e eu gravando, né? E aí, eles acenderam um baseado. Aí começou a circular o baseado. E aí veio numa rodinha. E eu fiquei pensando, será que eu fumo esse baseado ou não fumo? Porque se eu fumar, eles vão se sentir mais à vontade. Se eu não fumar, eles vão ficar bravos. Assim, vindo e eu pensando nisso. Aí eu fumei. E aí, aí passou, mas aí eu fumei, fiquei pirado. Eu fiquei completamente paranoico. E fiquei achando que um dos caras que estava dando a entrevista estava me encarando e estava desconfiado de mim. E aí eu levantei e fui falar, olha, eu estou vendo que você está me olhando. Olha, queria te deixar tranquilo, tem algum problema, assim, você está desconfiado? Pô, tal pessoa me trouxe até aqui, qualquer coisa fala, alguma dúvida, tal. Eu falei, não, deixa quieto, está sossegado, tal. Mas são situações desse tipo, né? Agora, ameaça, não. Ou não só ataca por causa dessa questão etnográfica. Eu não faço o que o Tim Lopes faz, as pessoas não se sentem ameaçadas pelas matérias que eu escrevo, elas percebem que eu tento explicar, né? Você deve ter recebido. Recebi. Então, eu recebi muito mais ameaças no meu exercício profissional na redação do que na literatura, por incrível que pareça, assim. Eu me lembro quando eu estava grávida, eu trabalhei 23 anos num jornal diário, e é um jornal do interior de Minas Gerais, que tinha uma relevância política, enfim. E eu estava... E quando você trabalha num jornal do interior fazendo jornalismo investigativo, você denuncia uma pessoa de manhã no jornal e à tarde você encontra com ela na padaria. Então, é muito complicado isso, né? Todo mundo sabe, por exemplo, onde você mora, né? Então, me lembro, uma vez eu fiz uma denúncia sobre a máfia do DPVAT, descobri que escritórios de advocacia de Minas Gerais e do Rio estavam ficando com o dinheiro das vítimas, 5 advogados foram presos por conta foram presos com fuzil na rua, foi uma loucura isso. E eu, 8 meses de gravidez, e a polícia mandou que eu saísse da minha casa. E eu tive que sair, eu fiquei 2 meses fora da minha casa, enfim, foi bem traumático para mim, e aí, porque já envolvia meu filho, envolvia meu marido e tal. Com a literatura, isso são coisas muito sutis e diferentes, assim. Eu acho que no Holocausto Brasileiro, por exemplo, que foi meu primeiro livro, eu não fui diretamente ameaçada, mas a pessoa que franqueou a minha entrada no hospital, que foi o diretor da unidade, foi demitido. Então, na ditadura, a gente estava, no COV 312, a gente estava falando do Exército, a gente conseguiu provar o assassinato de um militante político que estava desaparecido há 35 anos. E a gente conseguiu provar que ele foi assassinado, achou a ossada dele, isso mudou a causa da morte dele, o governo federal mudou a causa da morte dele, a família foi indenizada, tiveram vários desdobramentos, e eu sofri muita retaliação nesse período. E eu sei que vocês querem saber do Longe do Ninho, né, gente? Mas do Longe do Ninho, eu não sofri nenhuma ameaça direta, assim, mas a retaliação foi diferente. A retaliação envolveu pela primeira vez a imprensa. Então, programas de TV importantes que eu gravei, que não foram ao ar, programas que eu ia participar ao vivo, eu fui desconvidada. Então, a coisa foi diferente. Aí a coisa foi um trabalho nos bastidores, e isso me impressionou muito. É aquilo que eu falei que isso eu não imaginei, eu não consegui medir esse alcance, e realmente isso foi impressionante. Pela primeira vez eu passei por isso. Agora para a Daniela. O que a autora acha da transformação dos livros em obra audiovisual, no caso do Holocausto Brasileiro e Todo Dia, a Mesma Noite? Tem previsão de outro livro virar filme ou documentário?
Tem sim, o Arrastados está em processo de adaptação para uma série documental pela Globoplay. A gente já filmou, nesse momento está sendo editada, a gente vai estrear em 2026. Então, tudo começou com o Holocausto Brasileiro. Quando eu fui convidada pela HBO, logo que eu lancei o livro, um mês depois eu fui procurada pela HBO diretamente, achei até que fosse fake news, né? Eu falei, imagina, vai me procurar assim, né? Interessada em comprar os direitos para fazer um filme sobre o livro. E depois que eu vi que isso era sério, eu disse, olha, eu tenho o maior interesse em contar essa história para o maior número de pessoas, mas eu tenho muita preocupação com quem vai fazer, porque eu quero que quem faça tenha o mesmo cuidado que eu tive ao ouvir essas pessoas, esses sobreviventes. E aí a vice-presidente da HBO no Brasil falou, então por que você não faz? E me convidou, então, para fazer um filme. Eu nunca tinha feito nada no audiovisual, eu sou filha do papel, mas claro que eu não podia recusar essa oportunidade, uma porta que estava se abrindo. E foi uma experiência fantástica, que me deu a oportunidade de pensar realmente como você poder atingir um número muito maior de pessoas, né? Porque, no final das contas, é isso. O que importa é a qualidade do conteúdo, né? Se o conteúdo for bom, ele vai ser relevante em qualquer plataforma, e o Holocausto me mostrou isso. E aí a gente, então, depois teve a oportunidade de fazer o Todo Dia, Mesma Noite, uma série ficcional com a Netflix, através da Morena Filmes. E eu também tinha uma preocupação, porque dessa vez não seria um documentário, seria uma série de ficção baseada em fatos reais. E eu estava também muito preocupada e entendi que eu precisava ficar perto da produção, e aí acabei sendo consultora criativa da série. E foi muito importante essa troca, porque embora fosse uma ficção baseada em fatos reais, né, eu tinha que cuidar daquela história. E isso foi muito discutido, e tudo foi muito respeitado, assim, das famílias que a gente resolveu contar as histórias, elas estavam informadas, porque depois saiu um monte de coisa na imprensa, que as famílias iam processar a Netflix, enfim. As famílias sabiam, acompanharam todo o processo, e o resultado foi muito importante. A gente, o Todo Dia, Mesma Noite, surpreendeu a própria Netflix. Eu acho que a Netflix não esperava o sucesso que a série alcançou, e acho que o Todo Dia, Mesma Noite deu um recado muito importante para a indústria, de que a gente quer ver as nossas histórias na tela sendo contadas, né? A gente não quer importar as histórias dos outros, isso é muito importante, contar as nossas histórias. A gente ficou no top 10 mundial, e, para vocês terem ideia, nós ficamos no top 10 nas Bahamas, gente. Assim, então, porque também é um tema universal, podia ter acontecido em qualquer lugar do mundo. E foi uma grande experiência a gente poder contar essa história para milhões de pessoas, porque eu acho que o jornalista, ele quer isso, ele quer ser lido, mas ele também quer contar essas histórias, alcançar o maior número de pessoas, e as adaptações fazem isso, né? Quer fazer com que o seu trabalho tenha um alcance maior e chegue mais longe. Aqui uma pergunta para o Bruno, que não sei se você já respondeu, Bruno. Como você analisa a chegada do PCC na Faria Lima e como os governos podem agir para resolver essa questão? É uma pergunta do Sérgio Alves. Obrigado, Sérgio. É um pouco decorrência dessa chegada do PCC no mercado atacadista. Isso acontece principalmente depois de 2016, quando a morte de um paraguaio que chamava Jorge Rafá na fronteira com o Brasil, que era meio porteiro do mercado de drogas da América do Sul. Ele ficava em Pedro Juan Cabaleiro e tinha um papel importante. O PCC mata esse cara, foi uma ação cinematográfica, ele tinha uma grande segurança de mais de 20 pessoas, carros blindados. O PCC chega com aqueles fuzis de atirar em avião e derrubar avião e consegue matar esse cara, e aí você consegue um novo patamar no mercado internacional, e o PCC começa a ganhar muito dinheiro e organizar esse trânsito dos Andes até o mercado internacional com muita competência. E a partir daí você começa
até a necessidade de lavar dinheiro. Aí eles começam a entrar em empresas de ônibus em São Paulo, começam a entrar em ONG, em OS, Organizações Sociais de Saúde, nas prefeituras, começam a ter franquias, começam a ter motéis, começam a ter uma série de investimentos financeiros, começam a entrar nos mercados formais, como o mercado de combustível, como o mercado de cigarro, como o mercado de bebidas, e para isso você precisa também ter fundos de investimento que estão buscando investidores, né? Com uma nova cena de meios de pagamentos e tecnologias novas, como fintechs e as criptomoedas, que transformam a cena do crime. Então, a criptomoeda é criada em 2008. A partir do surgimento da criptomoeda, hoje você consegue levar 5 bilhões para fora, sacar 5 bilhões de dólares no estrangeiro, com um token no bolso. Inclusive, os doleiros mudaram de ramo. Não tem mais necessidade de existir doleiro no mundo, porque as criptos deram vazão a esse tipo de comércio. Da mesma forma que os meios de pagamentos eletrônicos, as maquininhas e as fintechs, que para o mercado internacional feito pela internet, você precisa desse meio de pagamento e desses novos bancos que se multiplicaram, só que ainda não tem uma regulamentação formal necessária para você acompanhar como essas transações são feitas. E a partir daí, os advogados, os contadores, uma série de profissionais passaram a pensar em estratégias para você dar vazão a esse tipo de transação. E aí, a Faria Lima foi só um dos lugares onde isso apareceu em 40 fundos. Né? Aí você falou, entendi que o crime não está só na favela. E realmente isso ganhou uma dimensão muito própria, principalmente nos últimos 10 anos para cá, né? A sequência é como os governos poderiam agir para resolver essa questão. Eu estava conversando agora com a Bianca, né? Claro que tem a Bianca do blog da Leda, né? Que a gente estava conversando, e claro que tem debates importantes, né? Sobre segurança pública e sobre políticas de segurança. Tudo isso é importante, mas o que adianta enxugar gelo dessa forma se o mercado continua sendo bilionário por ser ilegal? Então, a questão da regulamentação das drogas, isso a gente precisa falar com muito cuidado, porque as drogas são associadas, com razão, a... Eu tenho filhos mais velhos, de 20, 21 anos de idade. A gente sabe o medo que a gente tem, né? Com o abuso de drogas. E as pessoas, as mães, os pais, a gente nessa idade, né? Associam a loucura, a escravidão a um determinado vício. Você perder o controle das coisas e todo mundo tem muito medo das drogas. Mas é necessário regulamentar esse mercado, cobrar imposto desse mercado e investir em políticas de saúde e de cultura para lidar com o vício de outras formas, não com a guerra às drogas, porque a gente usando só a polícia, o que aconteceu? O crime virou o governo desse mercado. Quem criou as regras desse mercado, quem cobra imposto nesse mercado, é o crime. E eles estão entrando na política e estão entrando nas instituições. Então o Estado precisa recuperar esse terreno e pensar com racionalidade sobre isso. A gente tem que deixar a paixão de lado e pensar de uma forma racional, porque enquanto for ilegal, vai continuar vai render bilhões, ser muito lucrativo. Então, se a gente não pensar com racionalidade, não levar Estado e não cobrar imposto e não pensar em outras formas de lidar com o problema, a coisa não se resolve, né? Só uma pergunta para você, Dani, do Clemente. Parabéns por suas obras. E como foi, ele pergunta como foi a evolução da sua carreira após a saída da faculdade até ser uma jornalista independente e fazer o seu primeiro livro. Assim, eu falo que tudo na minha carreira foi muito orgânico. A única certeza que eu tinha é que eu queria ser jornalista e a melhor jornalista que eu pudesse ser. E aí, eu acho que desde o começo do meu trabalho na redação, exatamente por trabalhar numa redação muito enxuta e pequena, e eu queria fazer grandes reportagens, eu tive que aprender a investigar. Porque eu tinha uma editora
que para cada afirmação exigia uma documentação. Era um inferno isso. E isso me fez ter que ir mais fundo mesmo, aprender a ler processo, ir para cartório. Enfim, foi maravilhoso, porque eu tive que aprender a me virar e aprender a fazer isso, né? Já que eu queria fazer reportagens que em alguns momentos eram maiores do que a estrutura do jornal que eu trabalhava. Então, e a gente conseguiu em alguns momentos furar bolhas, pautar a imprensa nacional, e eu tenho muito orgulho dessa trajetória. Quando eu tinha 17 anos de redação, eu contei a história do Holocausto brasileiro numa série de reportagens para o jornal. E foi uma repercussão que eu não conseguia medir. Aliás, eu não tinha ideia da dimensão dessa história, nem quando eu estava escrevendo, só tive ideia depois que ela foi publicada. Eu achava que só o Brasil, que só a minha geração não conhecia essa história, e depois eu fui descobrir que o Brasil desconhecia uma das suas maiores tragédias. E em função de toda essa repercussão, eu comecei muitas pessoas virem falar comigo: você precisa escrever um livro, você precisa escrever um livro. Isso nunca tinha passado pela minha cabeça, até que uma colega disse para mim assim: se você não escrever, eu vou escrever. Eu falei: opa, aí não, peraí, mexeu comigo, que essa história é minha, né? E aí, então, eu fui escrever o meu primeiro livro, Holocausto, sem conhecer nada do mercado editorial, sem expectativa nenhuma, e foi realmente um best-seller, foi um sucesso, assim, de primeira e tal, o que me aterrorizou para o segundo livro, porque aí sim já tinha uma expectativa muito grande, enfim. E aí, a partir da experiência do Holocausto, eu fui escrever o segundo livro ainda na redação. Começou a ficar impossível fazer jornalismo diário e escrever livro, assim. Para vocês terem ideia, o Holocausto, meu menino, não tinha menos de 1 ano. Eu chegava em casa às 10 horas da noite, colocava ele para dormir e escrevia de 11 da noite às 5 da manhã. 5 da manhã eu deitava um pouquinho, acordava às 8, depois... foi uma loucura isso, não dava para isso continuar. Fiz ainda todo dia, mesma noite, na redação, até que não deu mais. E, felizmente, quando eu saio do jornal em 2019, eu já tinha uma carreira na literatura, porque eu saio do jornal aos 46 anos, complicado, né? Assim, já como é que eu ia começar de novo em outra redação, enfim. E eu já tinha consolidado uma carreira literária, e isso me pegou de uma forma que hoje eu vivo disso. Então, assim, dá para viver de literatura no Brasil? Sim e não. Você tem que se virar, né? Você vende livros, e os meus livros vendem bastante e tal, mas só livro não dá para pagar as contas. Então, você vai fazendo outras coisas. E está tudo certo. Eu sei que hoje, eu e o Bruno, a gente estava conversando sobre isso, eu não me vejo mais na redação. Então, assim, que bom que em algum momento, né, a minha história se cruzou com a literatura, e que bom que eu continuo podendo fazer o que eu mais amo, que é jornalismo, através dos livros reportagem. Aqui tem uma por Bruno. Recentemente houve a CPI dos pancadões, e muito se falou sobre a associação do funk... Sucesso no TikTok, né? A associação do funk ao crime e às facções. Alguns MCs falavam sobre essa tentativa de atribuir atribuir o crime somente às comunidades, para distanciar a responsabilidade dos órgãos públicos. O Rafael Apa, que é quem enviou essa pergunta, ele gostaria de saber, na sua visão, Bruno, como essa ideologia de restringir o crime às favelas, na verdade, só potencializa o crime organizado. Não, legal, Rafael. Eu acompanhei pelo TikTok a CPI, é verdade. Saíam muitos vídeos, né? Foram super interessantes os debates dos MCs lá na CPI, com aqueles vereadores também, né? Péssimos. Tal, eram os debates, eles se davam ótimas respostas. Eu acho que, mesmo, por exemplo, essa discussão dos pancadores, são discussões que eu sempre chego com muito cuidado, porque são temas muito difíceis, muito complexos. Então, eu conheço muita gente, converso com muita gente que vive
o drama dos pancadões, então não consegue trabalhar de manhã, e é uma zoeira insuportável, e de fato, às vezes, tem um excesso, como tem nas raves, como tem nas festas de boy, aquela coisa de êxtase em festa de boy, numa balada cara. Em pancadão também essa vibe, né, de curtição e de excessos, mas no meio de uma coab, por exemplo, isso causa muito transtorno. Mas, ao mesmo tempo, é uma cultura que faz parte da cena local, diz muito sobre o momento da juventude. Então, como é que você regulamenta isso? Como é que você torna esse convívio entre uma cultura pungente que está no mundo inteiro e que diz muita verdade sobre coisas que estão sendo sentidas por uma geração, com o convívio, né, com pessoas que também têm que trabalhar, moram naquele lugar, tal. Isso é um problema político, não é um problema de polícia, essa que é a questão. Isso não precisa ser e não deve ser resolvido por polícia, isso deve ser resolvido pela política. As pessoas precisam conversar, precisam sentar, regras precisam ser definidas. Claro que a polícia vai fazer parte dessa conversa, mas isso é uma articulação política que você precisa chegar a um consenso com as partes concordando e tudo mais. Então, eu acho que quando eu escrevo no República das Milícias, é uma coisa que eu sempre escrevo, e muitas vezes a gente espera que a polícia resolva todos os nossos problemas. E aí você, inclusive, nas quebradas, e esse é um dos problemas do processo de urbanização nacional brasileiro, né? Você enxergava alguns bairros como perigosos e a polícia ia nas quebradas, patrulhamento ostensivo, territorial, matava um monte de gente. Aconteceu aqui em Santos, com as operações Verão e Escudo, 70 e tantas pessoas morreram, e quando você vai ver na Faria Lima, está se negociando as coisas, você percebe, é necessário mais inteligência do que força bruta, porque essa força bruta muitas vezes causa ódio, raiva, e a pessoa passa a ver o crime como aliado e a polícia como inimigo. Então, muitas vezes, é necessário mais política do que polícia, é necessário reforçar as nossas instituições. Claro que é necessário polícia também, claro que é necessário retomar o monopólio da força para garantir direitos nas comunidades, nas quebradas, inclusive, e a força muitas vezes é necessário, mas sobretudo é necessário política, é necessário diálogo, é necessário diplomacia, é necessário compreender o que as partes envolvidas estão querendo e conversar. Política é isso, né? E de fato, se não é só estigma, é só violência, é só guerra, e essa guerra gera reação. O cara que se vê como inimigo passa a agir como inimigo e passa a fazer conflito, e a gente vive em ciclos de violência e de vingança intermináveis que a gente vive até hoje, né? Queria agradecer a quem enviou pergunta. Infelizmente, a gente chegou ao final. Eu queria pedir assim, a salva de palmas para encerrar essa mesa para as nossas duas estrelas, Dani Arbex e Bruno Paes Mans. Obrigado, gente.